Estamos no ar! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Libertos. A gente está, durante essa semana, com um tema magnífico e eu acredito que todos vocês acompanharam o podcast passado com o pastor Marcelo. Se não, eu convido todos vocês, está magnífico. E ele sugeriu que esse mês o Libertos trouxesse um tema propósito. E como está iniciando um novo ciclo agora no mês de junho, o tema do mês vai ser propósito. E nós já queremos convidar a todos, dia 24/6, no mês de junho, agora, nesse dia 24, vai ter a nossa conferência Propósito na AD Portas Abertas, ali na Duque de Caxias, e você é nosso convidado para estar presente lá a partir das 18 horas. Hoje nós recebemos um convidado incrível, que é um amigo do coração, e eu quero apresentar a vocês o Joe Raike, que hoje nos dá o prazer de estar aqui conosco, e eu quero passar também a palavra para a Sanai. Sanai, de tudo isso que a gente está vivendo, qual que é a expectativa para o mês de junho? A expectativa é que o Senhor nos ensine. O Senhor venha arder o verdadeiro propósito no nosso coração, né? Que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, né? E todo mundo tem um propósito original, né? Amém. E o propósito original que nós temos é servir a ele. Então, muitas vezes você tá com esse vazio depressivo na sua casa, achando que não tem saída para sua vida. Mas Deus tem uma solução e Deus tem uma direção. Amém. E a gente recebe hoje o Joe, ele é um amigo, ele tá lá na Calvary Church, né, Joe? Fala um pouco pra gente. Pois é, cara, hoje eu tô ali, né, congregando na Capela do Calvário, a Calvary Chapel, é uma igreja que ela veio do Jesus Movement, né, Jesus Revolution, um movimento que veio ali da época hippie, 60, onde milhares de pessoas começaram a se batizar na Califórnia do dia pra noite e realmente viver uma nova vida do dia pra noite. E essa igreja, então, ela tem uma pegada batista, mas muito comunidade, né, a gente crê nos dons, mas a nossa liturgia, assim, é bem comunitária, um louvor bem coletivo, palavra sempre expositiva. A gente tem alguns pilares bem fortes como discipulado, pregação expositiva e a gente pode falar comunidade, mas é mais essa vida na vida, né? Essa vida coletiva, a gente sempre busca isso. São 3 pilares bem fortes. Ela tá ali na frente da UNAMA, da Alcindo Cacela. Te convido, domingo, 18 horas, nosso culto principal. E antes tem um discipulado, às 16h30 também, que é o discipulado. Você não vai para apenas aprender alguma coisa. A gente senta assim, trabalha um texto, onde a gente vai explicar o texto, mas que as pessoas apliquem do que elas estão entendendo e se direcionando. É algo assim que é o que eu mais gosto. E lá também é um café, né, Joe? É um café, já é esquecendo. Igreja café aberto. O que pode dar errado nessa junção, gente? Lá é realmente extraordinário. E o Joe é um servo de Deus, mais de semelhança do Criador, mas também é teólogo, advogado. E essa família tradicional batista, né, Joe? É isso aí. Família aí, meio que coluna, né, na primeira igreja batista do Pará. Meu tio hoje é o pastor lá. Meus avós, tem um legado ali. Cresci numa igreja histórica, né? Cresci nesse meio reformado. Então, minha teologia aí por boa parte é reformada, mas graças a Deus sou bem aberto também em muitos quesitos. E hoje a gente vai estar falando de propósito, que é o tema do mês. E a gente queria que o Joe trabalhasse isso também junto com a Sanai. Como é que começou a tua caminhada com Deus, Joe? Cara, eu lembro a primeira vez que Deus falou claramente comigo. Tinha 12 para 13 anos. Acho que ali começou, né? Interessante, porque, né? A gente já pode trabalhar algumas coisas até judaicas aí, né? O menino, ele tem uma passagem. Vamos lá. E realmente eu vi essa passagem de Deus na minha vida. Eu sempre cresci sabendo do chamado de Deus na minha vida. Minha mãe, ela brinca, ela fala assim, eu te apresentei 2 igrejas. Né? Literalmente apresentei 2 vezes para dizer, olha, ele é do Senhor. Então eu sempre soube disso, cresci minha mãe antes de dormir lendo a Bíblia pra mim, coisas assim na igreja, mas ali com 12, 13 anos eu lembro que eu fui para um projeto missionário e a gente ia pregar numa pracinha lá perto do lugar que a gente tava. E eu morrendo de medo, envergonhado, tudo. E eu já vinha, é bom falar isso antes, porque eu já vinha buscando muito a Deus. Aquela época assim, Antônio Cirilo e tal, poderoso Deus, tinha me apresentado isso. Cara, eu me lembro que eu botava no som ali, que era CD, né? CD. Não existe isso, era CD, a gente dos 30 era CD. E, mano, eu passava horas de Deus, eu quero te ver, porque eu via, eu queria aquilo pra minha vida. Porque também é muito irmão da Bleia, orar lá em casa, era muita manto, muita glória, e eu queria aquelas coisas. Eles falavam muita coisa da minha vida. E a minha mãe, ela sempre buscando muito a Deus. Minha mãe batistona, mas vivia com as irmãs de oração, né? E assim,
eu fui pra uma vigília já antes dessa situação que eu tava contando. E ali o Senhor falou assim comigo também, assim, na primeira vez, que ele falou assim, por que tu me nega na escola? Ele falou isso pra mim, por que tu não fala de mim na escola? Por que tu tem vergonha de mim? Claramente. E aquela voz assim foi... Era o pai repreendendo, mas era amor, Joel. Sabe, por isso que eu digo assim, foi muito real, porque era o pai repreendendo. Então, tu que tem pai, já te repreendeu. Eu sentia assim, não era raiva, não posso dizer que era raiva de Deus, mas era uma repreensão forte, que eu ficava com muita vergonha do meu erro. Mas ao mesmo tempo eu era muito abraçado pelo amor de Deus, dizer assim, eu te amo. Eu tô te falando isso porque eu quero que você fale de mim. E aí depois de vir pra essa situação, que aí já foi nas férias. E eu lembro que eu não queria estar com vergonha, só que a pessoa que ia comigo de dupla era a mulher do cara que tava organizando o projeto missionário. Eu falei, ela vai comigo, eu vou ficar calado, tá tudo certo. Cara, eu não parei de pregar na praça. Ia pra todo mundo, eu pregava pra todo mundo sobre Jesus. E ninguém aceitou Jesus, que no final, aceita Jesus. E ninguém aceitou, eu fiquei tristão. E a gente voltando, andando, e eu falei, Deus, ninguém aceitou Jesus, tô tristão. Cara, audivelmente, Joel, aqui, ó. Filho, você fez a sua parte. Mano, eu saí correndo, mano. Saí louco. Eu falei, ei, Deus falou comigo. Não, Joe, ele falou aqui, ó. Ele falou. Então, cara, esse é o processo do Joe, né? E que aí depois eu fui vendo a realidade de Deus da minha adolescência. Né? E mesmo assim, naquela caminhada, pezinho aqui, pezinho ali, querendo jogar basquete, querendo não sei o quê, mas Deus dizendo assim, ó, eu te chamei pra uma obra. Eu te chamei pra um propósito. Eu te chamei pra ter uma vida comigo. E aí, é legal a gente estar falando isso, porque o meu dom é profecia, né? Profeta mesmo, não tem mais problema de falar isso. Quem me conhece já confirma, a igreja confirma. E, cara, eu comecei a sonhar muito. Sonhava muito. E eu sonhava, mas assim, Joel, sonhei aqui hoje. Daqui a 3 meses acontecia. Aí vinha. Aí eu sonhei, aconteceu. Quando era nesse nível, assim, de maturidade. Aí, com o passar do tempo, eu já sonhava assim, tipo, com 16 anos. Sonhei que eu tava subindo um morro lá no Rio de Janeiro, que eu nunca fui. 6 meses depois eu tava subindo numa obra missionária lá. E quando eu tava subindo, veio o sonho. E aí depois disso eu vi que os meus sonhos já começaram a ser diferentes. Eu comecei a sonhar, e aí quando eu acordava, Deus falava o sonho. Não só pra mim, da minha vida, mas das pessoas. E hoje eu sonho, no sonho é como se a gente estivesse no podcast, eu e Deus. Vai passando as coisas e vai me dizendo. Quando eu acordo, já sei tudo. Entendeu? É assim. Então a gente vai vendo o propósito e o desenvolvimento do propósito. Acho que se eu quisesse falar sobre isso, hoje eu quero falar sobre isso, sobre o propósito de Deus e como Deus desenvolve o seu propósito na Bíblia e através da vida dos homens de Deus na Bíblia e como ele faz isso na nossa vida. Então foi esse começo da minha caminhada. E aí a regra de uma igreja histórica, vivendo dons assim, como é que se deu? Mano, foi difícil. Foi bem difícil pra mim. Maturo, não tinha pessoas maduras pra pastor, pra estar do meu lado assim. As pessoas, né, chegavam a falar a vida da pessoa, achava que eu era o certo, né, crescendo nesse contexto nosso que é muito religioso, querendo ou não, a gente vive uma religiosidade. E quando eu falo isso, não é com os católicos, algo assim, não, nosso meio é religioso, a gente crê mais em dogmas do que em dogmas. O que os homens estão falando na igreja do que a própria palavra fala. E quando a gente fala em religiosidade, dentro da igreja a gente vê muito isso, né? Como se fosse 2 pilares. Uma religiosidade e outra incredulidade. Não, eu sou tão certo nisso que eu vou ser incrédulo contra aquilo que está acontecendo com os dons que estão acontecendo na vida daquela Legal. pessoa. Legal. E eu vejo a gente viver muito isso dentro da igreja evangélica e tal. E tu falando desse negócio do processo, do propósito, eu tava conversando com uma amiga sobre Abraão, né? Legal. Então, o processo do que Deus chamou Abraão, né? Deus deu a promessa para ele do filho, que era para ele sair da casa dele. E até Deus mudar o nome dele, porque foi uma história totalmente diferente. Foi com 99 anos, né? Que ele deixou de ser Abrão para ser Abraão, né? Então, foram 24 anos esse processo. Então, quando Deus chamou e tirou ele lá, primeiro tirou o pai, né, de Ur, né? Acho que Ur dos Abraão, Caldeus, isso. não sei se o pai dele já era casado ou não, não lembro isso direitinho, mas eu acho que ainda nem existiu Abraão nessa época. Abrão, quer dizer, Isso. nessa época. Então, fala disso, né, que Deus já tem promessas na nossa vida que nascem na nossa família e a gente nem imagina, né? E a palavra, ela mesmo se completa, né?
que é lá, acho que é Isaías que fala, não sei se é Isaías ou Jeremias, eu não lembro ao certo, né? Que Deus já conhecia a gente desde o ventre materno, né? Muito antes que a gente Jeremias. viesse nascer, foi Jeremias, né? Isso. Deus já tinha um chamado para cada pessoa. E aí, quando a gente vê Abraão buscando e Deus sendo muito claro, dizendo para ele: sai da tua zona de conforto, né? Sai da tua casa, da tua parentela Gênesis 12. e vai para o lugar que eu vou te mostrar, né? Uhum. E ele pega aquele sobrinho dele, leva junto e aquilo atrapalha o chamado Uau. dele, né? Perfeito. Atrapalha o amadurecimento espiritual dele. Então, muitas vezes a gente está vivendo esse processo, as coisas estão acontecendo várias vezes, a mesma situação na nossa vida e a gente não está sabendo enfrentar, porque a gente não está observando os sinais de Deus. Né? Perfeito, né? A gente, já começando então a trabalhar isso aí, a gente precisa compreender Gênesis dessa maneira, né? Gênesis é, vamos colocar assim, um enredo literário, né? Claro, certo, né? Eu creio totalmente na palavra que está ali. E ele vem fazer um ensinamento, né? Moisés está fazendo isso, né? Está trazendo ensinamento ao povo. E esse ensinamento vai se dar da criação, aí Gênesis 3,15, o proto-evangelho, de fato começa a ser o plano, o propósito da vontade do Pai sobre todo o homem. Então eu gosto muito aí, eu brinco, né? Vamos agora pro reformado, né? Confissão de Fé de Westminster. O homem foi feito para quê? Eu ouço isso na igreja pentecostal, né? O pentecostal direto, para ter um relacionamento com Deus. Calma. O homem foi feito para glorificar Deus. Agora tudo se baseia por relacionamento. Meu trabalho é relacionamento. Entendeu? O problema é que tem muita gente que acha que quer se relacionar e é da seguinte forma: eu vou na igreja, eu sei que a presença se manifesta ali, eu conheço a Deus. Tu não conhece a Deus. A presença de Deus se manifestava em Jerusalém, 24/7, os homens não queriam Deus, não tinham Deus no seu coração. Então esse é o problema do povo. É que... E esse foi o grande pecado de Adão, né? Isso. Ele abriu mão do relacionamento dele com Deus e colocou o segundo relacionamento dele, que era com a esposa, Maravilha. em primeiro lugar, né? E esse é o grande relacionamento. Então, Deus fala com a gente, às vezes a gente acha, não, é uma historinha, Gênesis, né? Mas, na verdade, não. Desde lá do jardim, é Deus falando, É a né? revelação do plano de Deus, né? O primeiro lugar é meu relacionamento contigo, né? Perfeito. E só pra gente começar a entregar esses códigos, lá no versículo 26, imagem e semelhança, semelhança. que é Demut Itzelen. E a gente pensa que Deus fez o homem da terra, na verdade é pó, é afar, Deus fez o homem do pó da terra. E por que é imagem e semelhança? Porque Deus quer se relacionar com quem se parece com ele. Paulo diz que o nosso rosto é espelho que reflete o brilho da glória de Deus. Então quem olhar pra nós, quem olhar pra você, tem que ver Deus brilhando no seu rosto. Só pra gente dar continuidade, falar pra vocês que hoje o pastor César, nosso presidente, ele não está presente conosco, está em missão internacional. E no próximo episódio ele já vai estar conosco. E, Sanai, pra você, o que é propósito? Para mim, propósito é aquilo que arde. Existe algo na minha vida que vai arder e eu vou querer fazer aquilo, né? Só que por muito tempo eu achava que eu tinha que procurar por esse propósito. Então eu ia em lugares diferentes, fazer coisas diferentes. Às vezes eu tinha algumas habilidades e não valorizava. E eu comecei a, tipo assim, buscar em oração e buscar em Deus. E até que eu entendi que aquilo que ardia no meu coração era a necessidade de ter ele na minha vida, entendeu? Acima de tudo. Porque eu achava assim que se eu tivesse uma carreira bem estabelecida, eu ia estar completa. Não foi isso que aconteceu. Se eu ganhasse tanto por mês, era isso que ia me deixar feliz. Isso não Você pensava que o aconteceu. propósito estava na profissão, Isso, eu achava que tava tipo assim, na função. na função. Então, por muito tempo, eu era o meu trabalho. E aí eu me perdi no caminho, eu não sabia quem era a Sanai. Se tu me parasse, sei lá, alguns anos atrás para me perguntar quem é a Sanai, eu ia falar, eu sou tal coisa, né? Eu sou cirurgiã, faço isso e isso. Não, eu tô perguntando quem é a Sanai, né? Quem é a pessoa? E eu demorei muito tempo para entender isso. E eu digo assim, quando Deus permitiu que eu saísse do caminho, que eu me desviasse, foi porque ele teve misericórdia da minha alma, assim. Aleluia. Porque o meu segundo encontro foi totalmente diferente do primeiro. No primeiro eu fui para Jesus, busquei muito, né? Plantei muito, que eu digo assim, orei muito, fui para vigília, eu ia para todos os lugares que
que me falavam, sei lá, eu meti um bocado de buraco em Belém, assim, eu tinha um parceiro, né, que era um colega de colégio, Neto, e a gente ia, vai ter, sei lá, vai ter vigília não sei aonde, em tal igreja a gente ia, vai ter oração não sei aonde, oração do meio-dia, oração das 5 da manhã, oração não sei da onde. Eu sei que, tipo assim, eu passei por um período da minha vida, eu dizia assim, Deus, eu não tô tendo tempo de congregar, então 5 horas da manhã eu tava lá na Deus em Amor, né, na vigília da irmã Raimunda, assim, tanto que ela foi no meu TCC. E aí, mesmo assim, buscando, ainda tinha um vazio, ainda tinha água, e eu não faltava algo, eu dizia assim, mas Deus, na palavra diz que quando verdadeiramente a gente tem o Espírito Santo, tudo muda, né? E aí eu buscava, aí eu falava em línguas, e eu parecia que eu não era completa. Mas é porque eu tinha uma concepção errada do que era a presença de Deus. Eu achava que a presença de Deus era um momento e aquilo passava. E, na verdade, a presença, o Espírito na nossa vida, ele é constante. E o que vai determinar essa constância é a minha busca constante. Eu não preciso da oração. Não é menosprezando a oração de ninguém, mas eu não preciso da oração de um grande líder ou de um grande profeta. Na verdade, o que Deus quer é a minha oração, né? Sim. Deus quer o meu secreto. E eu demorei a entender isso. O ser e fazer, né? A gente tá vendo literalmente o ser e fazer. E a gente vai ver isso, Deus trabalhando mais um pouco na frente em Gênesis, na aliança. Porque o que é que acontece? Quando Deus promete uma terra pro povo, uma terra boa. Só que o povo tá numa mentalidade escrava. Ela colocou uma mentalidade mundana, né? Entre aspas. Que é o quê? Eu tiro água do rio, eu jogo sobre a terra, eu faço agricultura e dá alimento, eu faço tijolo, eu construo. Quando Deus chama para uma terra que ele vai dar, qual é a primeira coisa que acontece? Deserto. Deserto dá para fazer isso? Não. E a providência vem de onde? Do alto. Então, isso que tu fala, do que a gente experimenta dessa completude do Senhor, é a dependência total de quem Deus é sobre nós. Entendeu? Paulo vai colocar o quê? Nós somos santos, não pelo que fazemos, mas por onde estamos. Nós estamos no Senhor. Romanos é isso. Né? A teologia paulina é isso. Agora estamos em Deus. Os gentios estão em Deus. Nós somos do Senhor. Então eu não sou santo pelo que eu faço. Sou santo porque eu estou em Deus. E agora estar no Senhor é depender total dele. Propósito vai ser isso. É eu saber que agora eu estou totalmente em Deus e eu cumpro a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? É eu ser uma médica bem-sucedida? Uma consequência? Não. É o glorificar a Deus em tudo que eu faço. Sendo médico, sendo advogado, sendo pastor, whatever, né? Gari, o que for. Mas é o glorificar. E como eu glorifico a Deus? Mostrando que tudo se parte da dependência dele para tudo da minha vida. E a gente vai ver isso em quem? Moisés. Abraão. A gente precisa falar, é porque é muita coisa, né? A gente vai abrir propósito de abrir o Velho Testamento, pra mim é absurdo. E Hebreus ainda, se a gente puxar o final. Tu mas tá falando aí, já tá me dando várias Ah, insights. mano, vai embora. Porque eu não te falei ainda do que eu tô estudando, Jerusalém e depois Nova Terra, que eu quero conversar contigo. Mas quando a gente vê Abraão, rápido, essa tríade, né? Abraão, Isaac, Jacó, a gente tá vendo o quê? O desenvolvimento do propósito de Deus sobre a terra e sobre o homem. Porque a gente vai ver como é que começa. Pela fé. Pela fé. Sanaia creu em quem Deus é. E Deus chamou e convidou ela a uma caminhada. E ela se esforçou. Só que essa caminhada vai mais revelar quem nós somos, muitas vezes, do que quem Deus é totalmente. Na verdade, por quem nós somos, Deus começa a se revelar. Porque qual é a primeira coisa que Abraão faz? Mente. E ele foi a primeira pessoa a ouvir a pregação do evangelho. É isso aí. E Quando Deus fala, olha pra cima, tenta contar. Deixa eu tentar. Ursa maior, ursa menor, Bet-Selg. Só que, entrando num lado mais profundo, as constelações de fato começam onde? Começa no cordeiro e vai terminar no leão. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele creu na pregação e por isso Deus o abençoou de forma estarrecedora. E Joel, eu acho que tu resumiu perfeitamente aquilo que é propósito original. Para quem gosta, propósito original é refesh, 3 letras. É o resh, é o fe e o shin. E significa o quê? Andar na velocidade do céu. E o que é andar na velocidade do céu? Primeiro, é não andar na velocidade da terra. Porque o que é estar debaixo do propósito? É estar debaixo do favor. Quando eu estou andando na minha própria força, eu planto 1, colho 2. Debaixo do propósito foi o que Jesus falou. Eu planto 1, colho 30, 60, 100 por 1. Maravilha. A gente vê, né? Maldito homem que confia no homem. Mas por quê? É errado confiar nessa? Não. É errado confiar no homem que faz da sua força o seu braço. Isso.
Entendeu? Mas nós somos benditos porque confiamos em Cristo, porque ele vive debaixo da vontade do Pai, porque ele revela o céu para nós. Entendeu? Então, eu confiar no Joel, no homem do Senhor, que vive a vontade de Deus, eu sou abençoado, que é Gênesis 12. Eu te farei abençoado e abençoarei todas as famílias da terra. Você quer compreender o propósito que a gente está falando? Mais uma vez, viva a aliança do Senhor. Deuteronômio 28. Moisés está ali, Deuteronômio Devarim, rever a lei, está revendo toda a lei no final para a terra prometida. Ele vai dizer, vamos resumir aqui agora, Deuteronômio 28. Bendito, abençoado é aquele que faz isso, 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 e é 1/4 das coisas. E maldito, 3/4. Traduzindo, é muito mais fácil estar debaixo da aliança do que fora dela. Então, o propósito é, eu quero a aliança de Deus para minha vida. Por isso que eu amo Davi. Por isso que o salmo da minha vida é Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual faz conhecer a sua aliança, o seu segredo. O segredo de Deus é o quê? A revelação do seu plano. Por isso que Jesus, ele chega e fala assim, eu amo Nicodemos, né? Que Nicodemos quer ser o grande com Jesus. Ele quer que Jesus fale pra ele que ele é o grande. É o príncipe, é o príncipe de Israel. Aí ele pega e faz o quê? Repete a mim. Repete ao Pai. O vento sopra onde quer. Traduzindo, propósito do Pai é revelado para quem ele quer, da forma que ele quer, mas para aqueles que reconhecem a sua vontade. E aí vai ser... Então, mas eu preciso voltar. Abraão, fé. Ele mente. E agora ele passa o que? A depender totalmente de Deus. Aí vem quem? Isaac. Literalmente a gente está vendo o quê? O plano de Deus vem pela fé e que nos leva a uma caminhada para o quê? Para podermos usufruirmos do plano de Deus. Isaac, ele só traz bênção. Ele ri. Isaac é riso, é alegria. Isaac é o único que não tem o nome trocado. Então, o homem pela fé e o plano de Deus pela fé, ele traz a promessa e ainda restaura, né? Como restaura os poços. E aí vem o quê? Vem Jacó. Por quê? Porque se nós revelarmos o plano de Deus, nós levamos a nova vida para tudo que vem sobre a nossa vida e ao nosso redor. Porque Jacó vem ser aquele que ele vem viver o desenvolvimento da vontade de Deus. Na terra não, nele. Por isso que quando a primeira vez ele quer, pelo braço dele as coisas. Ele pega com Esaú. Aí Deus faz o quê? Ele não era homem de trabalho. A Bíblia diz que ele era homem de casa, não era de caça. Ele era homem... E aí Deus, quando ele vai agora para Labão, a primeira coisa que ele se torna é homem de trabalho. Porque o trabalho dignifica a Deus, revela quem Deus é. O nosso pensamento ruim de trabalho vem por uma ideia grega, onde a segunda-feira é cansada. Mas para o judeu, não, o maior dia da semana. Vou trabalhar, vou revelar a vontade de Deus. Né? Domingo, vou começar a viver a vontade de Deus. Vou começar a mostrar quem Deus é. Vou fazer a lei de Deus sobre a terra. Vou plantar. E aí a gente precisa, quando a gente é cristão, a gente vê que o nosso trabalho ele é muito mais espiritual. E aí eu vou agora, como eu digo, a minha teologia é mais solta. Eu amo um padre chamado José Maria Escrivá. Porque ele fala do Opus Dei, liturgia do ordinário. O que é que ele fala? O padeiro é tão santo como o padre, pô. Padeiro que acorda às 4 da manhã para fazer pão é tão santo como o padre que faz a missa às 6 horas. Uau. Porque ele tá fazendo o quê? Vontade de Deus. Tá trabalhando, tá servindo pessoas, tá cuidando, tá promovendo para sua família, tá gerando. E aí a gente vai ver isso Jacó começar a desenvolver. E aí ele vive o que ele fez, sem enganado, só que ele não age como irmão dele. Porque agora ele entende o propósito de Deus. Porque quando Deus se revela para ele, que é a primeira vez que os céus começam a se revelar mais uma vez, na escada de Jacó, né? A gente estava falando aquele dia no WhatsApp, a Torre de Babel é um homem querendo colocar uma escada para o céu. Deus pega e fala assim, não, sou eu que desço, sou eu que revelo, sou eu que mostro a minha velocidade para os homens. Por isso que os anjos sobem e descem. Só que como Jacó tá errado, o que é que acontece? Quão temível esse lugar. Isso aqui é casa de Deus. O negócio tá pegando para mim, eu sei que eu tô errado. Vou morrer. Porque a ideia que diz que ele faz a pedra de travesseiro... É muito violenta a visão. Não é uma ideia de como a gente põe de dormir. É uma ideia de camuflagem para ele não ser pego no deserto. Os homens colocavam pedras sobre a sua cabeça por causa dos animais e também para ninguém ver de longe. E querer roubar e espreitar. Só que mesmo assim, ele querendo se esconder, o que é que acontece? Deus se revela. E Deus fala para ele, eu vou te guardar, vou te dar de comer, vou te dar de vestir, vou fazer tudo sobre ti. Então somente ser fiel a mim. Aí ele vem, levanta Betel. E aí o que é que ele faz? Ele faz outra oração? Ele faz a mesma oração que Deus falou para ele.
Se tu somente, Senhor, me guardar, me proteger, me der de comer, fizer tudo pra mim, eu vou te servir pro resto da vida. Cara, é incrível. E o que acontece? Ele passa mais de 14 anos trabalhando, filho. Sabe? E aí o 14, né? Forte porção dobrada. Literalmente ele vai ver a porção dobrada. E 14 é interessante porque se você vê na sua mão, ó, são 14 falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por que 14 é mão? Porque tá debaixo do favor, tá debaixo das mãos de Deus. Ele que age, ele que trabalha. E o que eu percebo, Sanai? Parece que tem coisas que Deus faz que não são muito claras e a gente não entende. Por que tu acha que parece que tem coisas que a gente não entende? Eu acho que é porque a gente não quer entender. E, e esse eu não quero entender vai de eu largar o meu eu, né? Porque a gente só vai conseguir entender de verdade quando a gente mergulhar na presença, né? Mergulhar no secreto e buscar, porque ele vai revelar. Então Deus vai criando situações para te colocar aonde ele quer te colocar, né? Na profissão que ele quer para tua vida. Ou muitas vezes tem gente que já conhece Jesus mais tarde, né? Diferente de mim que foi na adolescência, e já tem uma profissão pré-estabelecida, já tem tudo. Ou Deus quer frutificar aquela pessoa no caminho dela, ou quer dar novas ideias para ela também, né? Mas a vontade de Deus é que a gente não pare de crescer nele. E o que acontece muito, né? A gente vai, se converte, agora tá tudo bem, vou descansar. E nesse descanso é que a maioria das pessoas se perdem na religião. E o que foi que aconteceu comigo, né, no início, né? Vou descansar, eu já sei tudo da Bíblia, eu leio a Bíblia, eu faço isso, faço aquilo, e confiei na força do meu braço, né? E aí vão acontecendo as coisas. Aí começa a vir os maus ódios, a fofoca que tu escuta aqui, aí quando tu vê, tu já tá falando, e quando tu vê, realmente, tu já tá fora do caminho. Então, tá igual a passagem que diz, né? Por fora é tudo perfeito, mas é o sepulcro caiado, né? Por fora tá tudo perfeito, mas lá dentro, no coração da pessoa, a pessoa já tá fora do caminho mesmo, e já tá longe de Deus. Então, é um exercício mesmo, né? Assim como todo dia eu preciso comer, todo dia eu preciso buscar da presença. Porque quanto mais a gente busca, mais ele se revela pra gente, mais a gente passa a conhecer ele. É por isso que no início a gente lê a Bíblia e não entende nada, mas depois quando a gente já começa a entender e depois, desculpa, vem novas revelações sobre aquela mesma palavra. Eu acho interessante, muito interessante isso que você tá falando. Esses dias até alguém perguntou pra mim, Joey, por que Deus fala, não fala de forma clara logo? Ele veio com aquela passagem que Jesus contava as parábolas e as pessoas não entendiam. E aí eu penso que é Provérbio 25, né? A glória do Senhor está em encobrir as coisas, mas a glória do homem está em revelar aquilo que está encoberto. Isaías fala que os tesouros escondidos são para aqueles que o buscam. Como é que tu vê essa questão dos segredos de Deus? Eu amo tu falando isso, Lucas 10, né? Pai, eu te louvo porque tu deste aos pequeninos. Oh. Tem tanta gente grande que fala no teu nome. Jesus está dizendo assim, eles são tão pequeninos para as pessoas, eles estão pregando o teu evangelho. Então você está dizendo que um dos segredos para acessar o coração de Deus é a humildade. Perfeito, claro, porque fé é o quê? Arrependimento. Jesus coloca isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados pobres de espírito. O que é isso? É reconhecer que eu não sou nada. Então, humildade é o humus, né? Nada, esterco ali. Eu não sou nada, então eu necessito de algo superior, algo transcendente. O que é isso? Uma filosofia? Não, é Deus. É a realidade dos céus, como a gente está tratando aqui. Eu preciso que os céus estejam sobre mim e o caráter de Deus esteja sobre mim, logo a sua aliança. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele sabe acessar a Deus, porque ele sabe quem ele é e quem Deus é. Que é o que eu tô tentando, né? A gente marcar pra conversar, porque chega um momento em Israel que tudo é perfeito. A cidade é perfeita, 24/7, todo mundo tá adorando na tenda de Davi. Os sacerdotes estão ali. Os povos, a Bíblia diz que os povos vão pra guerrear. Quando eles estão no meio do caminho, bora voltar que a gente vai perder. Os caras são dono de tudo. Mas a maioria do povo não ama Deus. Mas aí tem um homem que ele sabe quem Deus é, quem é Davi. E quando ele é confrontado no pecado dele, o que é que ele faz? Toca em mim, me perdoa. Não toca no povo, toca em mim. Eu sou o culpado. Então esse arrependimento é a clareza e a certeza do evangelho. O Gregório McNutt, que foi um cara assim na minha vida excepcional, ele fala, o começo de um coração avivado é gratidão. Só é grato quem é humilde. Só agradece quem de fato sabe que não é nada. Só vê as coisas na liturgia do ordinário, que eu gosto dessa palavra, no dia a dia,
Quem sabe que não é nada e não precisa de muito, precisa do Senhor. Só contempla a Deus quem está disposto a sentar no chão e olhar para o céu. E às vezes a gente tá esperando um furacão, uma tempestade, um vulcão, que Deus apareça de forma corpórea, numa teofania, e às vezes numa conversa, em coisas simples do dia a dia, Deus ele se revela Códigos de Deus. de Né? forma extraordinária. Quantas vezes eu sento e uma pessoa pega e começa a falar um monte de coisa que Deus falou para ela, é tudo que eu conversei com o Senhor. Código de Deus. E Davi era o homem dos sinais, né? Senhor, dá um sinal para a batalha. Deus tá aí, nos sinais. A gente Então nunca vocês vê. estão dizendo que quem tá debaixo do propósito consegue ver Deus nas Sinais, pequenas coisas. claro. Eu gosto do Chesterton, que é um teólogo católico, jornalista antigo. Ele diz assim, o extraordinário de Deus é um homem comum, saindo do seu trabalho comum, chegando na sua casa comum, com a sua família comum, tendo um jantar comum. Esse é o maior extraordinário. Isso é graça. É o poder ter aquilo de forma que o dinheiro não compra. Aquilo ali faz parte de que Deus me deu e eu tô vivendo. E aquilo ali só tá existindo porque tem vida e não sou eu que compro a vida. Então esse é o extraordinário de Deus. Você quer ver o extraordinário? Porque a gente trabalha muito a ideia do extraordinário com poder, com glória. Extraordinário de Deus. Pra mim, o que é mais glorioso? Eu já vi gente que não via, cego, voltou a ver e não aceitou Jesus. Eu já vi uma pessoa que ela simplesmente disse, eu estou entregando a minha vida pra Jesus. Assim, ó, sentado. E a vida dessa pessoa mudou. O que é extraordinário? Foi o cego? Essa pessoa, porque ela nunca mais foi a mesma. Ela tem a nova vida. Isso é o extraordinário. E foi simples. Nós colocamos glória humana, não é nem divina, eu digo, em coisas que nós queremos que sejam extraordinárias. O extraordinário de Deus está nas coisas simples e é pela humildade e a gratidão que de fato a gente consegue ver a Deus onde a gente não está vendo. É o que eu falo da gente agradecer pelo milagre do comum. Amém. Muito bom. É um milagre do comum, né? Excelente palavra. Assim, tipo assim, nós temos geladeiras em casa, comum, né? Mas existem pessoas em lugares do mundo que não sabem o que é uma água gelada. A gente tem uma descarga em casa. Quantas pessoas não têm o saneamento básico e não tem uma descarga, né? Vivem meio aos dejetos. E outra coisa que eu lembro, assim, de Davi que é importante é porque Deus conhece todo mundo. Só que ele conhecia Davi pela boca de Davi, né? E às vezes a gente tem vergonha de falar quem a gente é de verdade para Deus. E aí que começa o nosso auto-engano. Então, Davi, era um homem segundo o coração de Deus, não por causa das coisas que ele conquistou, por causa de tudo que aconteceu com ele, mas porque Deus conhecia ele pela própria boca dele. Né? Maravilha. A gente vê isso em Hebreus, né? Hebreus 11, heróis da fé. Vem o desenvolvimento da vontade de Deus. Mas Hebreus 12 como é que começa? Vocês que agora estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Traduzindo, o Deus de Abraão agora é o Deus de Sarai, o Deus do Joe. As pessoas precisam conhecer o Deus do Joe, da vida do Joe, que não é do Joe, é o Joe na vida de Deus. O que eu acho interessante, né? É porque às vezes a gente se olha, né, com autocomiseração. Eu não sou digno desse propósito. É muito maior do que eu. É pra ser maior do que a gente. E lá no próprio capítulo 17 que a gente estava falando, que você falou que quando Deus troca o nome, a palavra diz assim, ó. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abrão e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Meu Mas Deus. como é que eu vou ser perfeito, Sanai? Porque tá na aliança do Senhor. E sabe o que eu acho interessante? Que no original Hit Hale Hale Fanai. Anda na minha presença. Não é ser perfeito, porque ninguém consegue ser. Mas significa no original, anda na minha presença. Que à medida que você anda, a minha presença te aperfeiçoa. Então o que eu entendo? Que o propósito está no movimento. É isso aí. Parado, esperando acontecer. Não vai A Sanai falou acontecer. disso e eu vejo uma frase que eu amo, diz, Deus ofende a mente para revelar o coração. Todo aquele crente, né, que Paulo vai colocar, levanta-te dentre os mortos que Cristo te iluminará, isso não é pra isso é pra crente que quer dormir. Isso é pra crente que quer viver a vida do mundo, que não quer ver a vida dos céus. Tá dizendo, ó, Deus precisa te iluminar. E Deus ofende a nossa mente. Deus, de fato, ele provoca situações, como tá provocando, que a gente tava verdade. falando, pra te ofender pra o quê? Pra revelar teu coração, pra purificar, pra te mostrar teu coração mais no Senhor do que nas coisas, do que em situações, ou até em confiar em pessoas mais do que a Deus. Foi até que eu falei, né? Que quando aconteceu a situação comigo, eu disse à minha mãe, mas tu não vai fazer isso? Eu disse, não. Eu não tenho que descansar no Senhor? Que tipo de crente, que tipo de servo eu vou ser se eu não descansar na palavra que ele me diz, né? E eu acho que esse descanso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem.
Porque a nossa vontade é correr, ir atrás e fazer as coisas no Sim. nosso braço. Sim. Mas a gente tem uma promessa revelada que Amém. enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa, ele faz um milagre na nossa vida, né? Pra quem tá nos assistindo e de repente ainda não sabe pra que nasceu, qual é o seu propósito, o que tu poderia falar pra essas pessoas, pros nossos ouvintes? Eu acho que assim, se tu ainda não sabe, tu tem que procurar em Deus aquilo que arde no teu coração e desenvolver, começar a fazer, pelo menos eu acredito que seja assim, vai fazendo várias coisas, assim, gosta de cantar, canta, gosta de estudar, estuda, e aí vai ter algo que Deus vai te aperfeiçoar mais, e lá vai estar o teu propósito. Mas lembrando sempre, né, que o nosso propósito original é a gente honrar o nosso Criador, né, e em tudo aquilo que a gente faz, Jesus se entregou por completo, e Deus conseguiu realizar o propósito dele na vida que era o plano da salvação por meio de Cristo. E tem que obedecer, né? Não adianta eu me entregar pela metade. Falar que eu vivo e não viver. Olhar para o outro, julgar, ver a trave... Quer dizer, ver o pecado do outro e não ver a trave que está no meu coração. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, mas a gente tentar viver realmente aquilo que o Evangelho diz que a gente tem que viver. Porque a palavra que foi revelada, ela não tem que ser atualizada, porque a revelação original é essa e ponto. O nosso Deus, ele é um Deus imutável. Na Bíblia diz, né, que pode passar o tempo, pode passar céus e terra, mas as palavras dele não vão passar. Então, ele é um Deus que não muda. Então, a gente está vivendo um tempo em que o certo está se tornando errado, que o errado passou a ser certo, mas o que é certo, o que é errado. Então, se a palavra diz que eu tenho que ser obediente ao chamado dele, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa digna, eu me arrepender, então eu tenho que fazer isso realmente. E o que acontece são as concessões, né? Então, às vezes a gente, não tem problema eu fazer tal coisa. Mas tem, porque se eu tô me inclinando um pouquinho, nem que seja 0,1 graus aqui para a direita, eu vou estar inclinada. Então, é um exercício, né? Mas o principal exercício é eu amar a Ele acima de todas as coisas e eu entender que não depende de mim, mas depende da graça dele na minha vida. Que eu posso tentar fazer tudo na força do meu braço, mas se eu não confiar nele e me derramar nessa graça, não vai adiantar. Porque quem me salva é ele, não sou eu que me salvo. Diogo, como ativar o propósito? Como saber qual é o seu propósito? Cara, essa é a questão, né? Que a Sonai tá falando. A gente olha pro evangelho muito individual. Esse é o erro. Ela colocou de forma perfeita, né? Bem mais tranquila. José sabia o propósito dele? Foi saber lá no final, quase. Né? Logo do que Deus estava fazendo. Então, a gente precisa compreender uma coisa, é isso. Glorifica a Deus. Faz tudo o que tem que fazer debaixo do caráter de Deus, da aliança do Senhor. E a gente vai aprender uma coisa. A vereda do justo é como a aurora da manhã, que dia a dia vai brilhando até que se torne perfeito. O caminho do Senhor, quem dá é ele. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, te guiarei sobre os meus olhos. Não sejais como uma mula sem entendimento que precisa de ser cabresto. Ah, quer mais? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías, o caminho da cidade santa. A gente vê essa ideia de caminhada onde não sou eu que caminho para fazer a vontade de Deus porque eu sei o que eu tenho que fazer. É Deus que me leva e me faz descobrir porque ele tem mais prazer como Abraão em eu amar a ele do que amar o que ele pode me dar ou o propósito que eu tenho. Essa é o paradoxo e a certeza que você vai absolutamente destravar e conhecer o propósito individual quando você vê que você ama mais a Deus. Então, Joe, eu não sei. Eu quero saber. Busca o Senhor. Ok. De que forma eu devo buscar? Cumpra a vontade de Deus em tudo que está acontecendo na sua vida e deixa que Deus te conduz. Tem um amigo meu, pastor, ele diz uma coisa que eu amo muito. Pô, cara, tá acontecendo isso. Ele, mano, joga o jogo. Não é que Deus tá jogando o jogo contigo, mas tipo assim, vive. Glorifica a Deus. E a vereda, o caminho do Senhor vai brilhar. Os pontos vão se Onde tem que conectar. brilhar. Pontos do passado vão se Deus conectar. não pegou Jonas e falou, vou te levar até Nínive. Ele falou, epa, sai daí que tu não tá indo. Então, tu quer saber se não é de Deus? Deus vai te parar, irmão. Eu sempre digo isso. Deus vai te parar, vai levantar profeta, vai falar. Deus parou Paulo, não vai nos parar. Entendeu? O cara conhecedor, querendo fazer tudo achando que era Deus. Então, viva a vontade do Senhor com leveza. E aí a gente entra mais uma vez. Acho que a religiosidade, por a gente colocar o quê?
de fato, Deus como objeto e eu querer fazer da forma que eu quero, faz com que eu queira saber e ter certeza de tudo que tem que ser sobre a minha vida. Eu não tenho que ter certeza, mas a maior certeza eu já tenho. Eu sou salvo, eu estou com o Senhor, eu estou debaixo da aliança do Senhor e eu vivo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, mais uma vez, eu coloco, o propósito de Deus é que o homem glorifique a Ele. O que a gente percebe, né, na geração de Erna, no tempo que a gente vive? Se a gente perceber e ter um olhar assim mais amplo, a gente vai ver que existe um engendramento, uma hegemonia, uma imposição, principalmente do mundo, dos governos, da cultura, para a gente seguir uma linha ideológica de repente. Como não se perder nessa geração, Sanai? A gente tem que pensar e tem que trabalhar, né? Porque assim, tudo o que acontece hoje, toda a revolução tecnológica é para que a gente venha se acomodar, né? Antigamente o homem tinha que plantar para poder comer. Hoje a gente vai no supermercado, já tem, ou liga e já vai para né? Já chega em casa. já chega em casa. Então quando a gente vai vendo tudo tem acontecido que é pra gente se distrair realmente. Eu acho que hoje o maior cuidado que a gente tem que ter como pessoa é tomar cuidado com as distrações. Porque as distrações vão levar a gente a se inclinar para o mal, ou as distrações vão tirar aquele tempo que era de Deus, né? E isso acontece, às vezes, sem querer, tu te distrai, aí eu vou assistir uma série, aí começa um episódio, aí tá legal, vou pro segundo. Quando tu vê, tu passou, sei lá, umas 4 horas da tua vida maratonou, né? E tu esqueceu da presença. E flui rápido, né? 25 episódios parece tão rápido, mas um Isso. capítulo da Bíblia parece tão cansativo. Isso. Por quê? Porque lá tu não tá tendo guerra espiritual. O diabo quer mais que tu fique lá, né? Porque quanto mais tu te distrai, mas ele tem acesso à tua alma. Tu vai abrindo pequenas brechas, aí depois tu vai abrir brechas maiores, porque tu vai começar às vezes a ter sentimento aquilo, aí tu vai achar, mas não é realmente assim, eu tô sendo muito radical em algumas coisas. Mas não é ser radical em algumas coisas, é ser radical com a minha salvação e com a minha fé, né? Então, quando eu esqueço que a prioridade da minha vida é honrar a Ele, aí eu passo a olhar só pra mim. Porque quando eu entendo que essa prioridade de honrar a Deus e exaltar Ele sobre todas as coisas, eu entendo que o plano é muito maior do que a Sanai, do que o Joel, do que o Joe. Porque o plano são almas, o plano são alcançar vidas. É a minha vida alcançando outras vidas, é a vida de vocês alcançando outras vidas. Então não é algo individual, porque Deus não é sozinho, né? Ele é um ser triuno, né? E nós não estamos sozinhos, a gente não é só o pó, né? Deus moldou o pó, Deus soprou vida no pó. E às vezes a gente quer viver essa vida de maneira sozinha, mas ele diz que não. Não é só a minha vida não importa só pra mim. As coisas que eu faço de ruim não faz só ruim pra mim, faz mal só pra mim, mas faz mal pra aqueles que me cercam. Da mesma maneira como ele já falou também, todo o bem que eu busco, tudo aquilo da presença que eu busco, vai mudar todo o ambiente que eu vivo. Como ser luz nessa geração, Gil? Simples. Salmos 34:5. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos nunca mais foram envergonhados. Estar contemplando quem o Senhor é. Eu vejo isso claramente na minha vida, não é porque é a minha vida, mas por viver isso. Esses dias, numa reunião de acordo, né, extrajudicial, bem difícil o negócio, graças a Deus tudo certo. A mulher, ímpia, virou e falou assim, você é um homem de Deus. Como é que ela vai falar isso? Glória de Deus está na nossa vida. É pra quem a gente olha, é pra quem a gente contempla. Você ainda tá falando uma coisa que é verdade, mas se trata de quanto a gente tá conectado com o céu. Cara, às vezes Deus fala mais comigo num episódio de uma série do que às vezes olhando uma pregação. Porque naquele momento eu tô deixando Deus falar comigo. Deus fala mais comigo esses dias. Eu estava ouvindo uma música aleatória, andando de bicicleta. Deus falou um negócio comigo da minha vida, desse momento, desse sentido de eu viver. Mas por quê? Porque eu tô conectado com o Senhor. Tô na movimentação do céu. Entendeu? Então a gente precisa compreender que a nossa vida não se trata mais de nós. É o que Jesus falou. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então onde ele está, não molda quem ele é. Mas sim, ele está revelando o que molda ele, que é o ambiente que ele vive, que é o céu. O verdadeiro cristão não são os ambientes que moldam ele. É um ambiente que ele já está da nova vida. Né? Então, qual é o nosso desejo final? É glorificar a Deus. Qual é a nossa melhor maneira de glorificar a Deus? Eu tô falando um negócio bem escatológico já, né? É desejar o corpo glorificado como o de Cristo.
Então, se eu não desejo viver para os céus, é porque eu não tenho noção do final da minha vida. Que eu vou ser perfeito como ele é. Sabe? Então, é a simplicidade do que é o evangelho. Porque a gente foi criado no evangelho que o que? A salvação é o final. Só que eu não tenho compreensão de que é o final dessa vida. Mas é o começo da nova vida nesta vida. É o que Paulo diz, é o final do que é em parte, para poder vir o que é perfeito. Que é o peso de glória. Até porque o nosso espírito é eterno, É isso aí. né? Então, por mais que a gente fale, mas eu vou morrer, não. A tua carne vai morrer, mas a tua alma e o espírito que habita nela é Sim, eterno. é isso aí. Então, quando a gente passa a entender que nós somos almas e não somos só corpo vivente, né? A gente passa a valorizar muito mais a isso e a buscar muito mais disso na nossa vida. E a gente comparar, né, 60, 70, 80 anos, 75 anos, dependendo de como você come, como você vive, a nossa vida é tão pequena comparada à eternidade. Mas Muito. as pessoas falam, né, a vida é efêmera, é transitória, sim, isso aqui vai passar. Só que, na minha opinião, o que a gente fizer aqui é o que vai determinar a nossa eternidade. Maravilha, querido. É que eu tenho pensado sobre o peso de glória que a gente tá falando aqui. Quando eu vivo a nova vida agora, eu já não vivo para esse mundo. Beleza, a gente sabe isso. Então como é que eu tenho que viver? Desejando peso de glória. O que é peso de glória? Não é galardão. Galardão é salvação e tal. Peso de glória é, eu tenho uma lancha, eu vou levar essa lancha pro céu daqui? Não. Mas se eu chamo o Joel Sanai pra ir pra lancha, a gente dá um rolê, pra Deus falar com a gente, glória, manifesta a presença do Senhor. Quando... Lá no céu, aí Joel, lembra aquele dia lancha? Que Deus fez lá. Entendeu? Quer ver uma coisa? Eu amo tênis. Tava com uma pancada de tênis. Jordan 3, 4, pá. Deus falou, pai, eu começo a ofertar. Cara, que eu nem via pelo Instagram. Falei assim, irmão, eu sei que teu pé é 44. Deus já me falou, mandou te dar esse Jordan aqui, 3, pá. Cara, o que é isso? Não sei o que. Falei, vem aqui em casa. Chegou lá, falei a vida dele, pá. Deu tênis. Ele falou, mano, o que é isso? Eu falei, sabe qual é o melhor disso? Não é o testemunho que tu tem. É o testemunho que eu tenho, que eu vou chegar no céu. Deus, lembra aquele dia lá? Tu tens assim, assim, assim. O Lucas chegou lá, assim, assim, assim. Isso é peso de glória. Deus é tão maravilhoso que eu digo que ele permite que o que é transitório se torne eterno. E a gente, algumas pessoas têm a perspectiva, né? Eu já vi muito isso, que no céu vai ser 24 horas santo, santo, santo. Galera, não tem ideia. Pelo que eu entendo da palavra, o céu é uma sociedade, tem É isso aí, prédios, normal. tem ruas. E pra não ser tão polêmico, né? Na verdade, a gente vai e a gente volta pra nova terra. Isso. Ainda bem que tu falou pra não ser Isso é tão tão polêmico. polêmico. De fato, a gente deve desejar essa nova vida que é o governo perfeito, que esse é o propósito de Deus. Porque quando Satanás é expulso e é jogado sobre esse lugar que nós estamos, o que acontece? Perde Deus- a forma original. Não, e Deus poderia fazer assim, né? Acabar contigo. Sai. Mas Deus é tão maravilhoso que ele só quer dizer uma coisa. Faz aí o que tu quiser, que eu vou mostrar quem eu sou. Então nós vivemos o propósito de Deus é revelar quem Deus é. Por isso que o povo de Israel vive o propósito de Deus, porque ele revela quem Deus é sobre as nações. E a gente, com o corpo glorificado, tendo peso de glória, o dia vai todo dia falar, santo, 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 de seguinte maneira, olha esse Deus sobre as nações. É isso. E quando eu falo que Deus é, a minha fé nem precisa ser tão grande, porque eu não preciso crer, Ele é. E a gente estava conversando, né, Sonai, sobre o batismo, os dons espirituais. Como é que vocês veem a questão dos dons hoje em dia? Vocês acham que cessou, ou se os dons continuam? Ou vocês acham que deu uma diminuída? Ou vocês acham que os dons são importantes para esse tempo de esfriamento que a gente está vivendo? Como é que você, Sanai, como é que você vê a questão dos dons hoje? Assim, eu tenho um negócio pra mim. Quem muito foca em dom ou quer revelar muitos dons é porque tem um desvio de caráter que quer esconder. Entendeu? Eu sei que isso é muito polêmico, mas eu acredito assim, que o Espírito Santo são frutos. Eu preciso ter fruto, né? Então, muitas vezes a gente vai ver pessoas que vão revelar dons e vai curar, e vai profetizar, e a vida da pessoa é ao contrário do que a palavra de Deus fala, né? Do que seriam os frutos do Espírito Santo. Mas isso só mostra o quão pequeno nós somos para esse Deus. E quando Deus quer, ele usa qualquer um. Então, o que eu tenho que entender, antes de buscar qualquer dom, é que é de Deus. Ele usa qualquer pessoa da maneira da maneira como ele quiser usar. E entender que é dele.
mas que cabe a mim buscar a presença dele e buscar ter frutos do Espírito Santo, né? Porque os dons têm. E existem pessoas que vão ser muito usadas nesses dons. Mas eles vão vir pela graça de Deus, assim, na minha concepção. Sim, Porque perfeito. o que cabe a mim é buscar da presença e buscar ter meu caráter transformado por meio do Espírito Santo para que eu venha ter os frutos reais. E aí os dons serão naturais. Perfeito. Como é que você vê a questão dos dons hoje? Cara, eu tive o privilégio, né, de aí sentar, almoçar e estar perto do Dr. Russell Shedd, que tem a Bíblia Shedd. E a gente tive a oportunidade de conversar isso com ele, um grande homem da Igreja Histórica Reformada. E eu falei, Dr. Shedd, por que hoje você fala tanto dos dons, né? E a gente aqui ele falou, porque se pratica. Para mim isso foi maravilhoso. Porque se pratica, Joe. E a tua terra se pratica bastante. Então, como a Sana colocou perfeito, o dom, ele é dado, é graça, é revogável. Agora, o que atesta o dom é o caráter. Eu conheço profetas que, infelizmente, hoje são falsos profetas. Como Balaão. Porque profetizam da sua vontade. Mas Deus usa ainda. Como isso? Isso é um negócio complexo. Mas onde é que está um profeta atestado? É no caráter. Eu preciso ser atestado ainda bastante. Entendeu? E como é que ele vai ser testado de fato? Na vida de comunidade. Você vê, como tu colocou, o maior problema de quem muito vive o dom não tem vida de igreja. Não se submete ao pastor. Submete a uma igreja. É claro isso. Mas, Joe, hoje, por que tu vê que os dons são muito evidentes? Porque a Bíblia é claro, o amor de muitos se esfriará, o tempo está passando. Os dons é uma certeza da vida da igreja e da manifestação para de quem necessita, para dizer que Deus é real. Já tive pessoas que depois que eu pude viver os dons com essas pessoas, elas falam, cara, eu tenho certeza que Deus é real. Porque tu não quer saber disso. Eu falei, isso com Deus? Possível. Então, é uma manifestação de que, olha, eu sei quem tu é. Eu sou o Senhor. Mas, né, o dom de José, dos sonhos, naquela época homens interpretavam sonhos. Mas Deus usa para dizer assim, quem tem o verdadeiro dom é o Deus de José. Então, nosso dom é a mesma coisa. Tem pessoas que não têm o Senhor e estão usando dons aí. E nós precisamos usar os dons que de fato são do Senhor para revelar quem Ele é, porque as pessoas não se confundam. Mas se eu pudesse dizer o que se necessita de dom hoje na igreja e Belém, por eu vivo, é discernimento de espírito. As pessoas dão muito foco no dom de línguas, né, profecia, cura, milagre, mas maravilhas, né, que a gente chama, mas discernimento de espírito, a nossa igreja é carente. Cara, as pessoas, ela não tem, às vezes, capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E a Bíblia é clara. Eu trouxe uma palavra aqui passando rápido antes. Se ela não compreender, ela diz, olha, eu não testificou no meu espírito, tudo bem, e eu errei. É isso que também as pessoas acham que eu erro, irmão. Com momentos que eu vim acertando, quando eu me orgulhei, eu profetizei algo meu errado. Perdoe. Então, é esse lugar da humildade também, acho que a gente precisa, sabe? Eu acho que, e aí a gente vai voltar para tudo que a gente tá falando de propósito. Eu não comecei falando da vida de geral. Comecei Deus dizendo assim, chega lá pro Joel e diz que eu amo ele. Chega lá pro Joel e diz que eu vi que ontem ele jogava a bola. Você tá dizendo que os dons se desenvolvem. Muito. Então todo dom é desenvolvimento. Porque é graça. A misericórdia do Senhor se renovam. Tá dizendo, Deus todo dia estabelece quem ele é sobre os homens. E Deus desenvolve todos os homens da Bíblia. Por que não desenvolve? Sabedoria é desenvolvimento. Porque como é que Salomão adquiriu sabedoria? Deus me dá sabedoria. O homem mais sábio? Não. Foi nas escolhas que ele fez. E quem é que colocou as escolhas para ele? Deus, nas situações. Davi foi um grande guerreiro por quê? Deus batalhou com as suas mãos. Era a mão de Deus batalhando. Mas ele foi pra guerra. Deus desenvolveu a arte dele. Entendeu? Deus desenvolve o dom na nossa vida. Isso se dá pelo trabalho humano também. Né? Galera, o John, homem de Deus. Mas eu fui estudar a Bíblia, irmão. Estudar muito. Né? E o que eu acho que é muito pra muitos é muito pouco pra mim. Eu acho que eu nunca sei nada. Porque também as pessoas que quanto mais a gente vai ver... Então, você quer ver um homem, grande homem de Deus, ele conhece muitas escrituras. Não é que Deus usa muito a vida dessa pessoa. Agora, é claro, tem pessoas que não têm. Deus me deu condições financeiras de tudo isso, de chegar e estudar. Tem gente que não tem. E aí eu sou alucinado. Tipo, tô falando com os caras lá dos Estados Unidos, meu amigo do Canadá, o cara que anda com os caras da Inglaterra e tal, grande. Aí eu vou ali no interior de Cametá, o irmãozinho, que mal sabe falar, já tá falando a mesma coisa. Isso é glória de Deus total. E isso a gente vê a testificação do Espírito Testificação Santo. do Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito.
é todo mundo falando a mesma língua e em lugares totalmente diferentes e pessoas que não tiveram acesso do mesmo jeito. Uhum. Então, pra mim, um verdadeiro cristão, ele tem discernimento do Espírito. Sabe? Ele até dá uma chance, mas ele sabe que aquela pessoa ali, ela não tá inteira, ela não é verdadeira, ela é um falso cristão. Ele tem noção, sabe? Ele tem ideia, porque ele ouve a voz do Pai. A Bíblia diz lá em João, capítulo 2, no final, Jesus conheceu o coração dos homens. Por que a gente não tem isso sobre a nossa vida? Porque a gente não é igual a Jesus. A gente não quer viver como Jesus. Não, Jesus é conhecido, ele é Deus. E nós estamos em quem agora? Não sei porque nós somos Deus, mas se nós estamos em Deus, estamos através de Cristo, os dons vêm de quê? Pelo Espírito. E ele falou, eu preciso ir para que o Espírito venha. Para o quê? Capacitar vocês, estar com vocês. Porque o Espírito não está discernindo as coisas. Sabe? Quem é que a gente chega e diz assim, ó, esse culto aqui, isso aqui tá obra da carne. Paulo fez isso. Ei, dá um tempo aí, galera. Ei, Corinto, vamos se organizar. Vocês estão tudo avacalhado aqui. Faz assim, assim, assim. Ô, Pedrão, Gálatas, tu vais subir aqui em Jerusalém de novo pra conversar isso contigo? Sabe? É isso que a gente precisa ter. Mas sabe por que a gente não vive mais isso? Porque a gente não tem vida relacional. A gente tá num evangelho tão fast food, tão individualista e tão de sentar e eu faço meu culto pra Deus, que eu perco que o culto é coletivo. E se eu perco essa ideia coletiva, essa ideia aqui de ser o evangelho relacional, porque agora eu estou num corpo superior, que é a vontade de Deus, a sua família e a sua cidade santa, que já está sendo revelada, porque quando Jesus fala, eu vou subir, eu vou trabalhar, eu estou construindo. Quer fazer a vontade de Deus? Constrói como ele está construindo. Ele está construindo, porque essa escada de Jacó não parou, mano. Continua céu e terra. Por isso que ele falou, olha, o que ligar na terra tá ligado no céu. Ele está dando autoridade para a igreja da autoridade do céu. E como igreja a gente vive essa cidade que já está sendo construída que um dia virá. Amém. Entendeu? Então, o problema é que nós não temos essa movimentação celestial, porque não temos o conhecimento do Espírito que está sobre nós, que é o discernimento das coisas de Deus na nossa vida. E aí, vamos voltar para o comecinho que a gente falou, humildade. Senhor, bom dia, tá aqui o meu dia, preciso fazer essa cirurgia. Me ajuda. Me ajuda. Me capacita. Olha, eu sei a técnica assim, esse instrumento assim, 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 mas se tu não for comigo, não vai dar bom. Entendeu? É isso. Senhor, esse processo tá aqui, eu não sei nada, eu chego logo assim, né? Olha, Joel me deu um negócio aí, Senhor, não sei nada, mas tu és o advogado. Tu pode me dar os contatos, tu pode me ajudar, tu pode me dizer até a lei lá que eu li e me esqueci. Esse é o nosso Deus. Senhor, o Igor, né? Ele fala assim, cara, isso é livramento lá no escritório. Quando a pessoa não fecha. Eu amo quando ele fala isso, porque, tipo, se não tá, Deus não quis. Nosso trabalho Deus tá fazendo, tá nos ensinando. Então, é muito isso, sabe, João? Mas eu quero que as pessoas ouçam isso, porque que elas orem, Senhor, me dá discernimento do Espírito. A gente precisa disso. Se a gente tiver isso, a gente tem sabedoria, João. E a gente sabe viver a fase da nossa vida. Eu errei muito e atrasei muito coisas de Deus na minha vida por não saber viver a fase da minha vida. Então, quando a gente tá na fase da vontade de Deus na nossa vida, a gente tem alegria, a gente descansa. A gente tem palavra, a gente tá de boa. Sabe, tu tá de bicicleta e tá rindo. Tu tá sem dinheiro e tu tá feliz. Porque tu tá sabendo que tu tá na vontade de Deus. E se tu tá fazendo certo, vai chegar. Deus provê, Deus faz. Por isso que as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, entendeu? Por quê? Porque não estão compreendendo a vontade de Deus, que é o seu propósito, que é o discernimento das coisas. E quando a gente fala assim desse discernimento espiritual, ele vai permitir que a gente comece a discernir tudo, né? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso ambiente, né? Uhum. Muitas vezes nós temos sistemas de crenças que estão instalados desde a nossa infância e que a gente acha que não vai dar certo e a gente não analisa aquilo. Perfeito. Porque às vezes o nosso pai, ou a nossa mãe, ou a pessoa que criou a gente pode passar um sistema de crenças que é dele quando ele não tinha Cristo, passou para ti na tua infância e tu tá vivendo aquela vida, né, com uma mentalidade escrava porque tu não tá conseguindo discernir. E hoje a gente tem ferramentas também que ajudam a isso. Então, essa busca pelo discernimento espiritual e pela presença mesmo de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, faz com que a gente compreenda, né, que o céu já tá aqui, né? Como é que vocês veem a questão da comunhão no propósito? De você estar do lado de pessoas? Qual a importância de você ter alguém do lado? De você ter um mentor, de você ter amigos, de ter pessoas?
Como é que isso se relaciona dentro do propósito? Ou o propósito é uma caminhada solitária ou uma caminhada de comunhão? Não, eu acho que isso acelera, né? Não, e andar na vida de Deus é andar em família. Possível andar só. Ninguém anda só. Jesus não andou só, né? Ele sempre ia até o Pai, né? Perfeito. Porque E ele viveu numa É família isso. e depois ele, não satisfeito, escolheu É 12, doze. né? Que não eram só 12, tinham outras pessoas lá também, né? Mas teve os Perfeito, 12 é isso mais aí, os 12 mais próximos. próximos. que eu acho interessante, né, que nós temos que amar todas as pessoas. Só que Deus nos coloca numa família e parece que a gente tem que amar mais a família. E um dia pensando, orando com Deus, né, por que que o Senhor coloca a gente em família se a gente tem que amar todos? É porque a família treina o amor. Então, se você tá É sendo muito muito, forte isso. de repente tá muitos problemas familiares, é Deus treinando teu Vou até amor anotar, para né? algo maior. E a gente tá chegando no final, e eu quero perguntar pra Sanai. Muita gente assiste, a gente percebe que muitas pessoas têm comentado e a maioria são jovens. E às vezes chega muito questionamento para nós de problemas que acontecem, intempéries da vida, que tem roubado a força de muita gente para viver o propósito. O que que você diria para alguém que está, quem sabe, exaurido, cansado, desanimado, mas que carrega algo muito grande da parte de Deus? Você não tá sozinho, né? Todo mundo aqui já passou por algum momento desse, de estar cansado, de pensar em desistir, de muitas vezes achar que aquilo não era Deus falando contigo, porque parece assim que quanto mais tu caminha para esse propósito, mais as coisas acontecem, né? E aí eu lembro do que Jesus disse, né? Que a gente devia ter bom ânimo, né? E ele disse também que o mundo jaz do maligno. Então, quando eu entendo isso e eu acordo, eu digo, Deus, hoje já tem tudo para ser um dia ruim. Mas por meio da tua palavra, por meio daquilo que tu colocou na minha vida, eu vou fazer esse dia Show. bom. Muito bom. Então, quem vai determinar que esse dia vai ser um dia bom é você, né? Perfeito. Porque quando a gente pega a palavra e a gente determina ela na nossa vida, ela vai acontecer, né? Se eu me deixar levar pelo tempo, pelas coisas que eu tô vivendo, eu não vou viver essa palavra. Na verdade, eu vou me desanimar e eu vou deixar de acreditar. Amém. E eu vou perder o meu propósito. Mas quando eu entendo que esse meu propósito não é o meu propósito, mas é o propósito de Deus, porque foi Ele que me criou, Pronto. aí eu tenho forças para viver isso. Então, não te desespera, confia e descansa. E continua vivendo a tua vida. Porque assim, muitos problemas, todo mundo tem muito problema, todo mundo tem muito desafio, todo mundo tem muita luta. Mas o problema ele só vai crescer se eu ficar focada só nele. Se eu focar em solucionar o problema, ou de repente escalonar, não, isso daqui é algo que eu consigo resolver hoje, então eu resolvo o que dá para resolver hoje, o que eu vou ter que resolver depois, eu resolvo depois, e o impossível que vai resolver é Deus. Amém. É Ele que vai criar a situação para tua vida e vai trazer as pessoas certas para te ajudarem a resolver. Que as pessoas chamam de estoicismo, né? Eu falo que é a oração de Agostinho. Mano, a gente tem que falar só disso, porque as pessoas não entendem que o estoicismo é a base da ética cristã. Isso. E é melhorado, sabe por quê? Porque o estoicismo é pra ver o agora. A ética cristã é pra ver o futuro. Então eu sou estoico desejando o futuro, entendeu? Mas é a base da ética cristã. É viver um cordeiro nesse mundo e sabendo que vai me afetar ou não e tirando de lado e continuando. Como vencer as crises existenciais, Ju? É o que ela falou, que se tu perceber, hoje as maiores crises existenciais não estão nos velhos, estão nos jovens. Isso. Porque o que a gente estava falando aí de tecnologia, na verdade, a sociedade vem trazendo uma ruptura do que o judeu trabalha muito bem, honrar a geração. Cara, se eu não tivesse as palavras do meu avô, que foi um grande homem de Deus hoje na minha vida, acho que eu tinha até me jogado já ali no Bolevan, né? Sem brincadeira. Porque, tipo, homens ali que viveram anos. Tipo, meu avô foi um grande homem de Deus, viajou 38 nações, abriu 107 polos de evangelismo. E ele um dia parou pra mim, eu carregando ele no final da vida dele, Parkinson e tudo, e ele falou: te alegra em Deus. Tudo isso cansa, tudo é passageiro. Tu acha que eu não pequei? Começou a me contar vários pecados no meio da missão dele. Pecados pesados, erros graves. Fala assim, sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eu deixava o orgulho me dominar. Eu tava me achando tudo, porque eu tinha tudo. Então, você jovem da igreja, cara, vai sentar com os velhos da igreja. Vai ter a disciplina das irmãs.
sabe? Era isso que eu queria. Sabe? A gente precisa compreender que o nosso propósito, como a gente falou, não é individual, porque no Senhor é coletivo. Mas cadê os anciões, como na entrada de Jerusalém? Sabe? Cadê aqueles que estão dizendo assim, não perca tempo? Sabe? A gente fala sobre esse remir, Deus reme a nossa vida. É simples, olha para quem já viveu e agora pega a sabedoria do alto que tá sobre a vida daquela pessoa. Entendeu? A minha mãe sempre falou pra mim, eu demorei tanto pra conquistar, tu não vai demorar, eu já conquistei, agora eu tenho que conquistar muito mais. E não é porque tu tem que é obrigatório. Não, minha mãe fala, eu louvo a Deus pelo meu filho sabe muito mais habilidade do que eu. Ela falou, Agora, assim, pelo outro lado, e as pessoas, Sanai e Joe, que não tem uma referência dentro de casa, que tem um lar desestruturado, que não tem, de repente, um pai, que não tem uma mãe, que é órfão, que a família não é cristã, como é que faz? e Davi? Onde é que ele andou? Casa do profeta, irmão. Entendeu? Procure as pessoas de Deus. Eu duvido, se alguém não quiser uma pessoa de Deus, Deus não coloca na vida dela. Eu duvido. Sempre acontece. Eu tenho um testemunho de um grande homem de Deus hoje, que é meu amigo, tem Curitiba, o Silas. Silas, abraço, que eu sei que tu vai ver que eu vou te mandar. Cara, o Silas cresceu na PIB, igreja histórica, não acreditava em nada do que a gente vivia. E um dia o Silas falou, Deus, eu quero mais de ti. Faz alguma coisa, eu quero. Ele falou que quando ele me viu na igreja, o Espírito Santo falou pra ele, vai falar com o Joe Hiker. Ele sabe o que tu quer. Colocou na vida do Silas, e o Silas, eu digo que ele é melhor do que eu, mais crente do que eu e uma máquina de glória. Entendeu? Se você quer, Deus vai colocar pessoas do Senhor do seu lado. É impossível, porque o evangelho não é individual, é coletivo, é vida da igreja. E Deus é tão maravilhoso que ele não só coloca as pessoas certas, como ele tira as pessoas erradas. Ele, e mesmo aquelas pessoas que são os lobos na pele de cordeiro, Deus mostra, né? E Deus mostra assim pra ti de uma maneira que tu entende. Não, eu tenho que orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa também merece perdão e é tão pecador quanto eu. E eu tenho isso assim na minha vida, né? Eu julgava muito a IURD, né? A Universal. Eu achava e julgava mesmo assim. Eu tinha muito orgulho assim de não passar na porta da igreja. Eu dizia, não vou entrar nesse lugar não tem Deus aqui. E quando eu voltei pra Jesus e tal, eu voltei lá, mas porque Deus colocou um obreiro de lá para que veio ser meu chefe, e a esposa dele na minha vida. E eu digo assim, que eles me ensinaram o que é família e o que é ser cristã. E eu sou muito grata a Deus pela vida da Patrícia, porque assim, ela me ensinou a ser mulher de novo, né? Porque eu comecei a viver muito eu. E um mundo no sentido, assim, de empoderamento, de eu faço e aconteço, tudo é meu trabalho, tudo é meu dinheiro. E eu esqueci do básico, né? De tudo aquilo que eu trouxe de raiz da minha família. E aí Deus me colocou, né? Num casamento certo, né? Num tempo de espera, num testemunho de vida. E a gente vê que é possível, né? Então, talvez hoje você diga, Sinai, mas eu não conheço pessoas assim, Deus já não colocou ninguém assim na minha vida. Então busca, né? Hoje a gente tem internet, tem YouTube, tem várias pessoas que têm autobiografia, vai ler e tenta, eu digo a palavra, é modelar, né? Isso. Mas a modelagem nada mais é do que, às vezes tu vai pegar, sei lá, um grande empresário, ver os pontos positivos e os pontos negativos, e tu vê de que maneira aquilo pode te ajudar na vida. Se uma pessoa muito disciplinada, ela cresce, então eu já descobri que um dos segredos para o sucesso é eu ser disciplinada. Se eu ser grato a Deus, eu ser, ou mesmo quem não acredita, ser grato, isso também é uma das chaves para o sucesso, porque a gratidão vai gerar na gente vontade de trabalhar mais. Agora, se eu pegar só olhar para o meu futuro e começar a reclamar do meu presente, eu vou ficar vou ficar ansioso, eu não vou viver o presente e vou perder o meu futuro. E Maravilha. tem pessoas que se frustram com pessoas, fecham o coração, de repente, para novas oportunidades, para novos relacionamentos. O que vocês falariam para alguém que se frustrou com pessoas, de repente se frustrou com líderes e que hoje estão bloqueados? Como é que ela faz? Joga o jogo. Você fala isso hoje em dia. Eu ia falar o seguinte, você já foi a frustração de alguém. Show. Então para e reflita na sua vida. E quando tu entender que tu já foi a frustração de alguém, aí tu vai parar com isso e entender, né, que a gente tem que viver. Se a gente não for frustrado em nada, se a gente não sofrer, a gente não cresce. Uma outra coisa também é, você não é mais o seu passado. Viva o seu presente. Esqueça o passado. Viva o presente e a nova vida. Nova vida não é só quando você aceitou Jesus, não. É todo dia, irmão. Passou.
sabe? Se eu for ficar pensando no que aconteceu, um monte de gente, eu vou ficar pensando como um monte de gente pode me enxergar ainda. Eu não sou mais o Joe do passado. Sou hoje. E eu preciso saber o seguinte, talvez hoje eu tenha, não muros, mas algumas coisas que eu sei como começar a construir uma amizade, uma lealdade, uma confiança. E eu posso fazer isso de maneira devagar, mas esteja aberto a jogar o jogo do Senhor, que eu digo, de viver e deixar Deus conduzir. Que Deuteronômio diz, né? Não costura roupa nova com roupa velha. E o vinho novo em recipiente Odre velho. vai se romper. Então, até pro novo chegar, o velho tem que sair. E pra gente encerrar, vou fazer um bate-bola que o pastor César gosta de fazer. Sanai, vou começar com o Joe. Joe, um personagem bíblico. José. Um texto bíblico. Salmos 25, 12 a 14. Que é? Ao homem que teme ao Senhor, ele mostrará o caminho. A sua alma repousará na prosperidade, a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual faz conhecer a sua aliança. Uma música que você tá falando contigo esse tempo. Música comigo esse tempo. Cara, a música que tem falado é Simple Man, que fala sobre a minha mãe falou como é a vida. Nem é cristã essa música. Essa música tem falado muito comigo, porque, de fato, 31 anos eu vejo quanto a minha mãe falou muitas coisas como essa música vai tratando, como a gente deve ser com as pessoas, como a gente deve ver e olhar as coisas simples da vida. Um livro que você indicaria. Relacionamentos de Aliança, Escher em Trater. Mudou minha vida, mudou a minha congregação, mudou vários amigos. Sanai, um texto bíblico. Conhecereis a verdade vos libertará, lá em João 8. Um personagem bíblico. José. José também. É uma música que tá ardendo no seu coração esses dias. Acho que é do Israel Subirá, né? Como pôde me amar, Deus, conhecendo o meu pecado. Um livro que você indicaria pra alguém. O Segredo do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Mudou minha vida. Queridos, eu quero agradecer a vocês por esse bate-papo magnífico. Nós teremos outras oportunidades com o Joe. O Joe, ele é um instrumento gracioso nessa geração. Eu convido vocês a seguirem ele também lá no Instagram. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar, ele é um cara acessível. Ainda ele tá acessível. E aí você pode ir lá tirar suas dúvidas. Eu quero agradecer, Joe, pela sua presença Obrigadão, aqui. mano. Sanai, mais um episódio. A gente tem visto o favor de Deus aqui nesse podcast. A gente tem recebido muitos testemunhos do que Deus ele tem feito aqui. E eu creio que ele fará muito mais. E para reforçar o convite, dia 24 de junho, Conferência Libertos, com o tema Propósito, na AD Portas Abertas, na sede da Portas Abertas na Duque. Vai começar a partir das 18 horas, leva mais 10, vai ser uma noite assim extraordinária. Teremos palavra, teremos louvores e vocês vão ver algo que nunca aconteceu no Libertos, que vai acontecer pela primeira vez nessa edição. Eu quero agradecer vocês e vamos orar por essas pessoas pela primeira vez. Eu quero convidar o Joe para fazer uma oração breve por todos aqueles que têm acompanhado esse podcast. De repente, alguém que está abatido, triste, e nós queremos orar por você nesse momento. Oremos. Pai, obrigado por esse momento aqui, por essa mesa, literalmente. Obrigado pela realidade do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, as pessoas que irão ver, estão vendo, eu te peço que algo profundo do teu coração seja profundamente sobre o coração delas, Senhor. Abre o entendimento da mente delas, Senhor, para compreender o teu reino, a tua vontade, o teu favor sobre elas. Que os ouvidos delas sejam abertos a ouvir a tua voz. Que a mente delas seja aberta a entender o teu reino, a tua vontade, e que os olhos delas contemplem ao Senhor. Eu te peço isso, Senhor. Eu te peço aqui, como diz Salmos 16, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegria, na tua mão direita delícias perpétuas. Coloca a tua mão sobre essas pessoas e faz elas comerem de quem tu és, do teu caráter, da tua realidade, Senhor. Que elas desejem ao Senhor e elas possam, de fato, conhecer ao Senhor e fazer Ele conhecido. Te peço isso, Senhor, sobre nós aqui, sobre as pessoas que estarão vendo esse podcast. E uma coisa eu te peço, que nós te amemos de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E só o Senhor adoremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sanai, algo para encerrar? Uma palavra? Uma palavra? Não se percam, né? Aproveitem o período que vocês têm na vida, né? Já que a maioria é jovem, para buscar mesmo o Senhor. E se você vier a cair, qualquer coisa, não venha colocar um peso maior na sua vida do que aquele, porque Jesus, ele não coloca fardo na sua vida, então não tem por que a gente colocar um fardo
da autopunição. Então, que nunca é tarde, né? Existe, todo dia é o dia de Deus, então busque nele, busque transformar a sua vida, busque ter o caráter dele na sua vida, que ele vai fazer no tempo dele e a maneira dele, porque assim, quem determinou o dia de 24 horas foi o homem, mas Deus determinou a eternidade, então viva essa eternidade na sua vida. Amém. Se inscreva no nosso canal, dá like, compartilhe esse vídeo, manda pra família no WhatsApp. Que Deus te abençoe. Aí.